Salve, salve simpatia! Seja bem-vindo ao Bloco Café, o podcast Web3. O convidado deste episódio é empresário formado em Direito e no dia que assistiu o seu professor fazer juras de amor ao Bitcoin, ele passou a estudá-lo no intuito de provar que o seu professor estava errado em sua análise fundamentalista. Ele queria demonstrar ao mestre que o Bitcoin não passava de um esquema Ponzi. Mas veja como são as coisas. Foi no meio deste estudo que o nosso convidado descobriu que, na verdade, o Bitcoin é a solução. E entre os frutos desse valioso estudo está um canal no YouTube com mais de 26 mil inscritos. A sua especialidade é finanças descentralizadas ou, para quem tem intimidade, DeFi. Se você quer fazer uma visita ao universo DeFi e entender por que as finanças descentralizadas oferecem maiores rendimentos que as tradicionais, então, pega o teu café e vamos falar de blockchain. Olá, vamos agora sem enrolação, então direto começar o episódio apresentando o convidado de hoje. Temos a honra de receber aqui Caio Garé, ele que tem um canal no YouTube com mais de 26 mil inscritos. Ele tem esse bordão, ele fala isso daí de uma maneira bem engraçada, ele explica pra gente muita coisa sobre o DeFi e atualizações sobre hacks, enfim. E, bom, vou deixar para o convidado se apresentar. Caio Garé, muito bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigado por aceitar o convite. Fala, Uai, muito obrigado por você ter me convidado. Poxa, sensacional, uma gratidão, um prazer enorme estar conversando aqui com você. E esses bordões que eu vou falando ao longo do tempo, é tudo do nada, aparece na minha cabeça, eu falo, aí o pessoal começa a mandar áudio para mim imitando, eu achei engraçado e continuei falando esses 26 mil inscritos e deu uma subida bem grande, né? Ano passado eu falava, olha só, temos 1.000 inscritos e agora já tá com 26 mil inscritos. O canal cresceu bastante desde então. E, poxa, meu nome é Caio Garé. Eu tenho um canal no YouTube chamado Caio Garé e falo sobre criptomoedas, Bitcoin e DeFi. E agora vamos ter essa conversa aqui com o Uai. Mais alguma coisa, Uai, pra gente começar? Olha, você é advogado, né? E por incrível que pareça, muitos produtores de conteúdos que eu vejo são advogados. Qual é que é a veia que sai da advocacia para cripto? Então, cara, é algo bem complicado. Eu faço bastante coisa ao longo do dia, né? Eu tenho uma empresa aqui na cidade também, e justamente por ela, eu tenho uma empresa de informática, né? E quando eu montei essa empresa, uns 15 anos atrás, eu consegui pagar o meu curso de Direito com ela. Bom, então, eu sou microempresário e virei advogado. Aí, eu parti para a área do mestrado, concluí o mestrado antes da pandemia, e não consegui trabalho como professor aqui na cidade, professor de Direito em faculdades, né? E consegui para fora, mas teria que modificar toda a minha vida e já tenho um negócio aqui, não teria como. Então, entrou a pandemia e depois eu descobri o Bitcoin e comecei a entrar nesse meio de dar aulinhas sobre Bitcoin, criptomoedas e DeFi. Então talvez seja somente por ser bastante interessante esse universo de criptomoedas, eu teria entrado nisso, né? Não sei se outros advogados entram nesse meio, ou talvez tenha pouco serviço para os advogados hoje em dia, já que existem milhares deles, né? Aí a gente tem que procurar outra coisa para fazer para complementar a renda. Já falou um pouquinho, mas conta pra gente como é que veio a cripto pra tua vida, como é que chegou, né? E a pergunta diferente aí, talvez, de toda a gente, por que você ainda está em cripto? Bom, a cripto surgiu por acaso na minha vida. Eu comecei a investir em renda fixa lá em 2014, na época da Dilma, com a inflação bem alta. Então, poxa, você ganhava lá 14, 15% ao ano em reais, achei sensacional e comecei a estudar a partir de então. Aí eu descobri o canal do Baster.com, comecei a comprar ações de fundos imobiliários, até que um professor lá no mestrado pediu para eu dar uma aula para ele sobre ações, né, investimentos e tal. Levou um caderninho, pagou um jantar para mim, começou a anotar tudo. Mas eu percebi que ele saiu desse jantar muito frustrado, porque tinha muita coisa, não era algo simples. Fluxo de caixa descontado, isso e aquilo, dividendos baixíssimos. Aí passou alguns meses, ele voltou a falar comigo, falou, olha, esse mês eu ganhei 20%. Eu falei, mas como assim?
Eu fico o ano inteiro com as minhas ações e não ganho 10%. Como assim você ganhou 20% em um mês? Eu falei, comprei Bitcoin. Eu falei, mas Bitcoin? O que é esse negócio de Bitcoin? Aí eu comecei a estudar, não para investir, mas para criticar. Eu achava que era uma pirâmide. Eu falei, nada dá 20% ao mês. Aí, quanto mais eu estudava, mais eu me convencia de que o Bitcoin era justamente a solução do problema do dinheiro, no tempo e no espaço. Falei, poxa, encontramos aqui uma solução perfeita. E aí eu comecei a estudar cada vez mais fundo e mantive essa linha. Isso foi no final de 2020 para 2021. Consegui ainda pegar uma boa alta antes dessa queda, né? A maioria das pessoas, quando entram no Bitcoin e criptomoedas, são filhos da alta. Ninguém vai começar a comprar Bitcoin no momento em que está tudo caindo. Quando está alto, passa na televisão e a gente vê em todas as manchetes, aí cria essa tensão. Agora, quando está caindo, ninguém tem coragem de comprar. Então, a maioria das pessoas compram quando as baleias estão dampando na nossa cabeça, né? Estão vendendo pra gente comprar mais caro e eles comprarem mais barato depois da queda. E por que eu continuo em criptomoedas? Porque eu realmente achei no Bitcoin a solução do problema do dinheiro no tempo e no espaço. Pra mim, o Bitcoin é a única propriedade que é realmente minha. Nada é meu. A minha casa, se eu não pagar o meu imposto, vai a leilão, eu perco a minha casa, tudo eu posso ser confiscado. O dinheiro que eu tenho no banco não é meu, é do banco. O banco tem apenas uma dívida contra mim. O banco pode pausar os saques, como já aconteceu aqui no Brasil. Lá na época do Collor, simplesmente não tínhamos mais nada. De uma hora para outra, os bancos fecharam as portas e agora o dinheiro é deles e a gente só tem uma dívida com os bancos. Então, achei no Bitcoin a solução desse problema. E conforme eu fui estudando mais, conheci o DeFi, as criptomoedas e consigo render o dinheirinho ali. Então é por isso que eu não saí até hoje. Ainda mantenho os meus investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas. E como veio essa veia do DeFi aí, né? Você, pelo visto, não foi muito para trade, né? Você sempre teve uma visão de, vamos dizer assim, mais hold, né? Mais longo prazo. Da onde apareceu aí o DeFi nessa tua caminhada descoberta da cripto? Novamente foi por acaso. Quando eu fiz a minha conta na corretora, entrando na corretora, não tinha apenas Bitcoin. Tinha Bitcoin e um monte de outras criptomoedas. Eu achei maravilhoso. Falei, poxa, nem sabia que tudo isso existia. E como eu venho dessa linha de renda passiva, tentei encontrar formas de ganhar renda passiva com criptomoedas. E aí que eu descobri o DeFi, né, que são as finanças descentralizadas. E finanças descentralizadas nada mais são do que replicar o que existe nas finanças tradicionais, mas de uma maneira descentralizada, ou seja, na blockchain. E esse descentralizado a gente tem que colocar muitas aspas, porque as blockchains são empresas em blockchain. Tem desenvolvedor, tem o rosto por trás de tudo isso, a não ser o Bitcoin. O Bitcoin, ele nasceu aí sem ter um rosto, a gente não consegue colocar, olha, esse é o fulano que criou o Bitcoin e agora ele pode mandar e desmandar na rede, não tem isso. Por isso que é a mais descentralizada. Agora as outras, a gente tem um pouco mais de centralização. Apesar disso, nós conseguimos render nossos dinheirinhos, né? E eu acho isso super interessante. Então foi por acaso eu descobri essas finanças descentralizadas e agora praticamente o meu investimento é esse. Certo. E aí, de repente, também nessa tua descoberta, você sentiu uma vontade de transmitir esse teu conhecimento para o público em geral, língua portuguesa, e foi então que entrou o canal do Caio Garé no YouTube, né? Como é que foi essa construção? Conta pra gente isso daí. Um amigo meu pediu para que eu ensinasse ele sobre criptomoedas, ensinei. Ele falou, poxa, tem mais uma pessoa aqui que gostaria de aprender. Eu falei, como assim? Vou dar aula agora? Não, ensina aí essa pessoa, cobra uma taxa aí da pessoa, cobra pelo seu horário e ensina. Aí eu falei, tá bom. Montei uma estrutura básica, comecei a ensinar sobre Bitcoin a essa pessoa e comecei a pegar gosto pela coisa. E eu nem tinha pretensão de abrir um canal nem nada, mas conforme eu fui estudando mais sobre DeFi, eu achei essa necessidade, queria compartilhar com mais pessoas. E muitas pessoas pediam para que eu fizesse aulas particulares. E isso começou a pesar muito, começou a ocupar bastante meu tempo. E eu resolvi abrir o canal
pra matar essa vontade de falar com as pessoas. Porque aqui em casa minha esposa não aguenta mais ouvir sobre Bitcoin e criptomoedas. Ela fica desesperada. Quando a gente vai sair, ela fala, ó, não abre a boca pra falar de Bitcoin. Porque eu já virei o tiozão do Bitcoin, né? Só falo sobre isso. Aí eu encontrei no YouTube uma forma de me expressar sem que eu fosse cessado, sem que as pessoas tivessem algum tipo de censura contra mim. E aí também surgiu o curso, né? Você fala um pouquinho pra gente aí como é que é o seu curso DeFi. No começo, ano passado, eu comecei a fazer o canal, né? Comecei a fazer os vídeos ensinando, olha só, clica aqui, clica ali. E o pessoal começou a gostar da minha postura e pediram para que eu fizesse aula. Eu falei, tá bom, vamos fazer uma aula aí. E marquei, comecei a marcar sábados. Um sábado por mês, juntava lá 5 pessoas, 10 pessoas, pouca gente. E ficava o dia inteiro falando sobre DeFi. Então, com o tempo foi passando e foi aumentando muito o número de protocolos e coisas interessantes para serem faladas, em janeiro eu resolvi fazer o curso gravado e coloquei numa plataforma. Ficaria muito mais fácil, a pessoa assistiria no momento em que ela quisesse assistir e poderia voltar ao vídeo e passo a passo, né, do jeito que eu gosto de explicar. Aí eu coloquei na plataforma e em junho, acho que foi em junho, a CryptoBR entrou em contato comigo. Eles gostaram do meu material, porque lá em novembro, em outubro, quando eu comecei a dar essas aulas, eu entrei em contato com eles e pedi um cupom de desconto, porque como eu ensino DeFi, eu acho que você tem que ter uma segurança, não somente em DeFi, mas se você comprar criptomoedas, você não pode deixar em corretora. Você tem que guardar com você tem que ter a própria custódia. Então, você precisa de uma carteira, uma hardware wallet, né? Aí eu entrei em contato com eles e falei, olha, eu tenho alguns aluninhos, não vai ter muito movimento nem nada, mas eles gostariam de comprar hardware wallet. Então, se você pudesse dar um cupom de desconto para os alunos, beleza. E aí, a partir dessa época, eles começaram a prestar atenção no meu canal. E eu não pedi nada para mim. Aí, em junho, o JR, que é o CEO da CryptoBR, falou, olha só, a gente tá de olho em você, você foi o único youtuber que entrou em contato com a gente não pedindo nada. Você não pediu uma comissão, não falou, olha só, vou fazer uma propaganda de você cobrando alguma coisa. Então a gente gostou do seu perfil e a gente acompanha o seu canal. E você é um cara bem atencioso, fala os prós e os contras das coisas que estão acontecendo e tem uma didática excelente. Bom, eu acho que eu tenho a didática excelente, né? O pessoal tá dizendo aí que eu tenho. Então, a gente gostaria de contratar você, não contratar, mas fazer uma sociedade, vamos fazer uma empresa aqui de ensino. Então a gente criou a Crypto Academy e eu coloquei o curso lá, regravei a maioria dos módulos, o curso já é atual. E agora eu regravei a maioria das aulas e já temos quase 170 aulas gravadas nesse curso, tudo passo a passo. Passa um dia inteiro, deve ter mais de 24 horas aí de aulas gravadas sobre muito material para você render dinheirinhos no DeFi. E esse curso aí você fala bastante lá no teu grupo no Telegram. Aliás, pessoal, eu vou deixar na descrição desse episódio todas as formas de você encontrar o canal do YouTube do Caio, né? E também no Telegram, ele tem um grupo muito bacana lá no Telegram. E também vou deixar o cupom de desconto aí para quem está no Brasil, né, Caio? Para quem tiver a fim de comprar uma hard wallet, tem aí o cupom do Caio. Ainda tem o cupom, Caio? Tem, Caio Garé CryptoBR, 5% de desconto. E é pro mundo inteiro, viu? É pro mundo inteiro. Ei, maravilha, então melhor ainda. Um rapaz de Luanda entrou em contato, comprou o curso e também comprou uma hardware wallet. Lá na CryptoBR o site é sensacional, né? Aceita o mundo inteiro lá. Bacana, é legal. E mais legal ainda como que foi da África, né, cara? A Angola. É impressionante como isso as criptomoedas têm se fortalecido fortemente na África. Eu acho que isso daí vai um pouco de encontro com o que você comentou no início, né? Quando você descobriu que o Bitcoin era a solução, né, para o problema que tem. E acho que as economias que sofrem mais, né, com a deterioração, com a inflação do sistema fiduciário, acabam que vão mais rapidamente para cripto, né? Você concorda com isso? Concordo, eu acho que é exatamente por aí que o Bitcoin vai começar a nossa hiperbitcoinização, né, que a gente tanto prega. Talvez não seja ainda na nossa geração, vai ficar para o futuro, mas é a partir desse tipo de situação. Não de países, mas de pessoas em países comprometidos com a alta inflação.
o que ninguém percebe é que a inflação não é o aumento de preços na gôndola lá para o consumidor final, não é porque o empresário malvadão aumentou o preço das coisas ou que a chuva fez o preço do tomate aumentar. Isso aí é uma coisa particular daquele momento. A verdadeira inflação é a própria emissão do dinheiro. Isso que tem que ficar bem claro. Quando o governo emite mais dinheiro, é aí que você foi diluído. Se existe uma quantidade de coisas sendo produzidas na sociedade e uma quantidade de dinheiro para comprar aquela quantidade de coisas, você aumentando a oferta monetária, ou seja, a impressora do governo entrando em circulação, imprimindo novos dinheiros, o seu dinheiro ficou desvalorizado. E aí a inflação acontece, já que é necessário muito mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de coisas. E a gente percebe em países como nossos vizinhos da Argentina, se você pegar o seu dinheirinho e colocar na Selic deles, né, deixar rendendo em títulos do tesouro desse país, você ganha 60% ao ano, quase 70% ao ano. Poxa, sensacional, vou quase dobrar meu capital em um ano, olha que maravilha. Só que a inflação nesse país já está beirando 90% ao ano, olha o absurdo. Então você, ao mesmo tempo que você está ganhando, você está perdendo muito mais. Aqui no Brasil, temos essa taxa de juros alta, com 2 dígitos, né, passando de 10%, mas a inflação também é no mesmo nível. Além disso, a gente tem que prestar atenção que a inflação que nos é mostrada não reflete a nossa situação de compra, porque é um índice bem amplo, né? Um índice que pega muitas coisas, e se a gente fosse focar somente no que a gente consome realmente, veríamos que o nosso poder de compra está sendo corroído a cada dia que passa, justamente por essa grande emissão de dinheiro. E como o Bitcoin é algo finito, algo escasso, teremos apenas 21 milhões e quase todo ele já foi emitido, então não teremos inflações no Bitcoin. Se você paga um preço no Bitcoin hoje, amanhã certamente ele vai valer mais, amanhã que eu digo, ao longo do tempo, com essa hiperbitcoinização, as pessoas utilizando cada vez mais, vai haver uma busca pela compra de Bitcoin. E como existe um número limitado, o preço tende a só aumentar. E você sabe que citou a Argentina, né? E a Argentina é um país que na América Latina muito forte também em criptomoedas, né? E eu tive a ver estudar um pouco sobre essa questão, né? E um gatilho ali da Argentina aderir à criptomoeda foi quando a então presidente Cristina Kirchner, ela proibiu os argentinos de comprarem dólar, porque, como você falou, a inflação lá beirava astronomicamente, e os argentinos, olha, não adianta eu ter o meu peso argentino aqui, porque eu vou perder dinheiro. Então eles passaram a comprar muito dólar, e a Cristina Kirchner proibiu, então, né? Se eu não estou enganado, até hoje é proibido lá na Argentina essa lei ainda vigora lá na Argentina, e aí foi então que veio o start das criptomoedas na Argentina. Muito interessante a forma, né? Como é aquilo que o pessoal fala, né? Bitcoin fix it. Caio, voltando um pouco lá para o DeFi ainda, você tem uma fala, não sei se é tua, mas que eu adoro muito, que é assim: se você não entender como isto funciona, o yield, né, a recompensa é você. Explica pra gente o que tá por trás disso. Essa é uma frase, faz tempo, eu acho que eu peguei ela com o Alan Shram, que escreveu o livro Bitcoin Red Pill. Eu fiz uma entrevista com ele, talvez eu tenha lido isso no livro dele, e não era especificamente sobre DeFi, mas eu adaptei um pouco. E se você não entender como o yield de alguma plataforma é gerado, o yield é você, o yield seria o rendimento. Então a gente vai entrar nessas plataformas de finanças descentralizadas e muitas delas prometem rendimentos astronômicos. Mas se você não entender como funciona esse fluxo, como esse rendimento está sendo gerado, o rendimento é você. É você entrando, colocando dinheiro para pagar o anterior que já comprou. Então você fica na esperança, na expectativa de que mais pessoas entrem. O protocolo sobrevive dessa maneira, de novos entrantes, como grandes esquemas Ponzi, né? Os Ponzinomics que a gente costuma ouvir por aí. Então, isso é muito sério. E tínhamos a Terra Luna como um exemplo clássico disso. Tanto que o pessoal começou a me conhecer mais quando eu fiz aquele vídeo falando que a Terra Luna era um grande esquema Ponzi e poderia colapsar. Isso um mês e meio antes de realmente o colapso acontecer, porque eu comecei a estudar mais a fundo como funcionava o rendimento da plataforma. E pagava 20% ao ano, mas pagava... Por que pagava tudo isso? Então, estudando, eu percebi que
a maioria dos tokens Luna pertenciam à fundação da Luna. Mas para você gerar o UST, que seria o dólar que renderia lá, você precisaria comprar Luna. Então, esse UST era emitido a partir de Lunas. Isso talvez seja um pouco complexo em explicar em primeiro momento, talvez nem precisaríamos falar agora, a não ser que tenha uma pergunta específica do why, mas é a cobra comendo o rabo, né? Então você dava dinheiro para ganhar esses 20% aí dentro do protocolo, só que esse dinheiro que você estava comprando ia para os cofres da Terra Luna, que revertia em mais rendimento na plataforma. Então você estava dando dinheiro para que o ciclo continuasse. E somente funcionaria ao longo do tempo se houvesse uma continuidade de pessoas aderindo à utilização desse protocolo, né? Então isso tem que ficar muito claro para quem quiser utilizar finanças descentralizadas. Você precisa entender como o rendimento é gerado. Hoje estamos em uma fase que diz Real Yield, o yield real, o rendimento real. O que é isso? Quando você utiliza plataformas onde ela não paga nada astronômico e não inventa tokens para pagar você. É simplesmente as taxas de transação que são geradas. Vamos pensar no seguinte caso. Vamos ao banco comprar dólar. Então nós temos reais e vamos comprar dólar. Nós entregamos reais ao banco e o banco nos entrega dólar. Só que, por fazer esse serviço, por estar segurando essas duas moedas, se você quiser comprar ou vender dólar ou reais, o banco está lá sempre como uma contraparte desse serviço. E por ele estar fazendo isso, você tem que pagar uma taxa. Essa taxa todo mundo sabe, é o spread entre a compra e venda. A mesma coisa acontece nas finanças descentralizadas. O que significa finanças descentralizadas? Não há um órgão, um regulador, um banco fazendo essa intermediação. Então é você e a contraparte. Aí você consegue ganhar esse mesmo lucro que o banco ganha. Você ganha essa taxa de transação. Então você faz uma piscina, que seria a piscina, é a mesma coisa que colocasse dentro de um cofre o seu dinheiro. Coloca aqui um pouco de dólar e um pouco de reais. Mas no caso não vamos colocar reais, vamos colocar Bitcoin. Então deixamos lá uma piscina com essas duas moedas. E as pessoas vão comprar e vender da nossa piscina, desse nosso cofre. Então, a pessoa que quiser comprar Bitcoin vai depositar dólar e retirar Bitcoin. E deixa uma taxinha. A mesma coisa se ela quiser vender Bitcoin e retirar dólar. Também vai deixar uma taxinha pra gente. E esse é o yield real. É o yield que é gerado a partir das taxas de transação. E não de incentivos miraculosos que os protocolos prometem por aí. E agora a gente entra nessa fase do DeFi, né? Depois da queda Terra Luna e desse bear market gigantesco que está acontecendo aí. E uma pergunta, você falou um pouquinho agora, mas eu queria pegar melhor para você explicar para a gente, né? Que isso é uma coisa que é difícil, até para quem está no meio do DeFi, explicar para uma pessoa que não entende, não conhece cripto, né, que é o seguinte: como é que pode o DeFi terem recompensas melhores do que os sistemas tradicionais oferecem? Explique para a gente isso, por favor. O primeiro passo é que a gente vai tirar um intermediário, tira o homem do meio. Ah, mas como vai tirar o homem do meio? Qual é a segurança desse sistema? Esses aplicativos são construídos em cima da blockchain e são escritos em forma de contrato inteligente. O que significa que um programador escreveu linhas de códigos que dizem: se você fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. E isso não se modifica. Então você não precisa de um homem do meio, você não precisa de um banco, de um governo, de algo regulamentando e dizendo que isso realmente é válido. Então você tira essas taxas que iriam para esses órgãos, para essas pessoas. É você, o contrato inteligente e a parte final. Aí o rendimento fica mais alto justamente porque não temos o intermediário. É você e a contraparte. Você consegue ganhar muito mais. Só que o DeFi começou há pouco tempo. É um ambiente extremamente novo. O Bitcoin temos aí menos de 2 décadas. O Ethereum, que começou com essa história de contratos inteligentes e finanças descentralizadas, apesar da gente poder fazer também contratos inteligentes no Bitcoin, esse não é o foco. Vamos deixar o Bitcoin como ele está. E talvez nas segundas camadas vamos tentar colocar esse tipo de coisa, finanças descentralizadas. Mas outras blockchains já nascem com esse propósito de criar aplicativos. Então temos aí o Ethereum como o expoente maior das finanças descentralizadas. E sobre ele as pessoas constroem os contratos, constroem os aplicativos. E muita gente entrou nos últimos 2 anos praticamente. Algo que não tinha nem $1 bilhão foi para 180 bilhões na máxima histórica de 2021, né? Chegou nessa máxima histórica, muita gente comprou essas moedas e elas explodiram de preço. Ao mesmo tempo, os desenvolvedores precisam
oferecer incentivos para quem está utilizando, por ser um ambiente novo, experimental, as pessoas desconhecem. E qual é o meu incentivo para que eu coloque o meu Bitcoin que está em segurança na minha carteira dentro de um aplicativo descentralizado para que outra pessoa pegue um empréstimo, por exemplo? É porque você vai ganhar dinheiro. Dinheiro da onde? Os desenvolvedores bancam parte desse dinheiro. Aí que entra a história de você conhecer de onde vem o yield dos projetos. Muitos projetos são subsidiados pela própria blockchain, a blockchain base, onde você vai construir o seu aplicativo. Em linhas gerais, a blockchain funciona como se fosse uma infraestrutura. Aí, sobre essa infraestrutura, a gente constrói o aplicativo. Algumas blockchains querem aplicativos interessantes dentro dela, e elas pagam os desenvolvedores para construir esse projeto. E esse incentivo vai diretamente aos usuários. É a mesma coisa que você fosse utilizar... abastecer seu carro. Vou lá no posto Petrobras, abasteço meu carro, aí o frentista vem todo feliz, te dá um abraço e fala: poxa, você abasteceu aqui, toma aqui uma ação da Petrobras. Então eles te entregam ações do protocolo por você estar utilizando. É algo inimaginável nas finanças tradicionais, mas no DeFi isso acontece. Esse é um incentivo para que você utilize, e por isso os yields são tão altos. Vamos imaginar como se fosse um grande bolo que está sendo dado de presente para quem for utilizar o aplicativo. E no início pouca gente conhece que existe um bolo grátis para ser comido ali. Então, se você entra em um aplicativo que está dando esse rendimento e há poucas pessoas comendo esse bolo junto com você, você vai comer uma fatia maior, você vai ganhar muito rendimento. Quando começarem a descobrir que existe esse bolo, aí os rendimentos serão menores, porque esse bolo será dividido por mais pessoas até que esse rendimento acabe. Então, a gente começa no DeFi justamente dessa maneira, incentivando as pessoas a utilizarem. Isso é chamado de mineração de liquidez. É quando o protocolo disponibiliza dinheiro para quem está utilizando. Então, você consegue pegar um empréstimo, você está pegando, eu estou indo no banco pegar um dinheiro e o banco está me dando dinheiro para eu pegar esse dinheiro emprestado. Olha que doideira, é assim que acontece no DeFi. Bom, era assim que acontecia até o problema da Terra Luna, quando a gente descobriu que esses yields eram insustentáveis. Aí a gente entra nessa segunda parte que eu falei há pouco sobre o rendimento real, que não esses pagamentos gigantescos, mas algo que realmente tem uma sustentabilidade ao longo do tempo. E qual seria hoje o principal entrave para o DeFi ter uma adesão massiva popular? Bom, começa pelo próprio Bitcoin. Pouca gente conhece no mundo ainda. Temos menos de 1 bilhão de pessoas utilizando, menos de 300 milhões de pessoas atualmente utilizando. Né? A expectativa é que a gente consiga ter 1 bilhão de pessoas utilizando finanças descentralizadas nos próximos anos. Não só outras criptomoedas, mas o Bitcoin também. Então a entrave fica pelo desconhecimento das pessoas. Até há pouco eu não sabia o que era Bitcoin. Eu tive que fazer uma aula de ação para um professor para que ele fosse pesquisar investimentos e voltasse com a maravilhosa notícia que ganhou 20% em um mês. Aí sim eu fui descobrir, mas não para utilizar, para criticar, como a gente falou há pouco. Então existe muito preconceito, porque os bancos batem, dizem que é dinheirinho de bandido, é de terrorista, isso e aquilo. Os governos a mesma coisa. E aos poucos as pessoas vão descobrindo por conta própria qual é a vantagem de se utilizar Bitcoin e criptomoedas. Acredito que a adesão não deva começar pelo DeFi. Você deve aprender, quem está começando agora, Bitcoin. Bitcoin é o dinheiro no tempo e espaço. E o Bitcoin não te promete nada. Promete que você tenha um ativo que é seu e você pode levar para qualquer lugar no mundo. Você pode simplesmente levar a senha do seu Bitcoin na sua cabeça. Imagine as pessoas que estão na guerra. Como vai sair do país com ouro, com dinheiro? Não consegue. Existem as barreiras, fronteiras, e você não consegue sair com suas obras de arte, tudo que você tem. Mas o Bitcoin você leva na sua cabeça. A gente teve o exemplo no Afeganistão, aquelas pessoas subindo no avião sem nada, somente com a roupa do corpo. Perderam tudo, deixaram tudo para trás. A mesma coisa acontecendo nessa guerra da Ucrânia e Rússia também. Então, as pessoas não conseguem levar seus bens com você. O Bitcoin dá essa funcionalidade. Você pode levar para onde você quiser o seu dinheiro. Então, o dinheiro é o Bitcoin. Ainda não conseguimos utilizar como unidade monetária, já que é extremamente volátil, mas a gente consegue ter aí nele uma reserva de valor para que a gente possa, ao longo do tempo, poder, utilizar dessa maneira, né? E quem comprou no passado, aproveita muito bem esse dinheiro agora. Quem está comprando agora, sofre um pouquinho porque a oscilação bate de frente com o seu rendimento.
A partir disso, entendi o que é o Bitcoin, eu posso partir para outras coisas, como as finanças descentralizadas, entendendo que esse ambiente é muito mais arriscado, porque essas outras criptomoedas, e hoje tem mais de 10 mil criptomoedas aleatórias e 99% delas não valem nada, você pode tentar render ali o seu Bitcoin de forma passiva, de uma maneira descentralizada, entendendo que não é 100% seguro, já que o Bitcoin é a maior segurança, mas outras criptomoedas tem sempre um desenvolvedor, tem uma empresa por trás, tem venture capitals, tem interesse, muito interesse, então tem que tomar cuidado em que tipo de investimento você está entrando, em que tipo de DeFi você está procurando investir, né? Também passa um pouco a questão da dificuldade, né, de você abrir uma carteira, a novidade, acho que a questão, além dessa questão de você entender tudo isso, né, o propósito das criptomoedas, dos criptoativos, da Bitcoin, também tem todo um outro passo que ainda não sei como é que a indústria vai resolver isso, quer dizer, as redes vão resolver isso, que é essa questão de você, primeiro você tem que mandar um dinheiro para uma SEX, né, porque você não consegue depositar um fiat direto numa DEX, por exemplo. DEX, corretora descentralizada. Tem que mandar primeiro para uma centralizada. Depois tem que abrir uma wallet de uma rede. Enfim, isso tudo, né? E depois tem a segurança, né? A segurança de você estar interagindo com protocolos que são genuínos, que não são maliciosos, e os hackers, daqui a pouco a gente vai até falar um pouco sobre isso. Enfim, tudo isso ainda é muito... Como é que você acha que isso vai se encaminhar para uma solução? Você acha que não vai ser exatamente isso? Isso, na verdade, a solução vai ser a educação das pessoas. Como é que você imagina isso? Eu acho que é justamente essa a pergunta que você fez antes, mas como a gente tá aqui, galerinha, não tem nada combinado, não sei quais são as perguntas que o Uai tá fazendo pra mim, não li elas antes, eu vou falando de cabeça. Aí, pensando novamente, realmente, essa parte é muito mais... que bloqueia as pessoas de começarem essa dificuldade de entendimento dessa tecnologia, né? Então, essa tecnologia, a gente precisa decifrá-la. Do mesmo jeito que no início da internet, para você mandar um e-mail, você demorava 3 dias, você tinha que ler linhas de códigos, isso e aquilo, e era muito complicado. Hoje, para você fazer qualquer coisa, é simplesmente arrastar de um botão ali, você manda as suas mensagens pelo seu celular, pelo que você está utilizando. O Bitcoin vai passar por todos esses períodos. Começa de uma maneira muito complicada e aos poucos as empresas vão criando facilidades para pegar as pessoas e utilizar esse ambiente, né? Vimos aí, os bancos brasileiros começaram a vender Bitcoin, mais Bitcoin de mentirinha. Bitcoin que a gente não pode sacar, simplesmente exposição ao preço. Então, de uma maneira facilitada, você aperta um botão dentro do seu banquinho e ele vai vender o Bitcoin para você agora. Muito simples, muito fácil. Meu pai, ele gosta do Bitcoin, porque eu fico falando para ele bastante coisa sobre isso, mas ele não compra da maneira correta, né? Não coloca em uma hardware wallet. Ele compra direto no seu banco. Aquele dinheirinho de mentira, tá exposto ao preço. Isso vai acontecer por muito tempo, até que as pessoas comecem a entender que existe realmente por trás uma forma de você custodiar o seu Bitcoin e que isso é o mais importante. Só que não é fácil. Quem chega, o primeiro obstáculo é realmente esse. Quando eu comecei, a minha maior dúvida era o que é uma wallet. Isso deve ser a dúvida da maioria das pessoas, né? Como eu vou guardar o meu Bitcoin? Eu não entendia onde eu baixo isso, como eu faço esse tipo de coisa. Então, o primeiro passo para você começar a entender sobre o Bitcoin é descobrir o que é uma wallet realmente e como você vai utilizar ela. E é uma grande barreira, né? Uma barreira a ser superada, as pessoas começarem a entender como isso funciona. Os bancos estão facilitando, estão fornecendo Bitcoin, mas realmente você precisa entender como funciona essa tecnologia para que você não seja passado para trás ao longo do tempo. Muito bom. Olha, falar um pouco agora de cases específicos do DeFi. A gente já deu um panorama bem legal aqui para quem não sabia, não entendia ou queria entender um pouquinho mais sobre DeFi. Realmente o Caio é muito genial nessa transmissão aí do seu conhecimento. E vamos olhar agora para alguns cases, e acho que é impossível a gente, inclusive nós já falamos, você já citou muito ele aqui, tá? Que é o caso da Terra Luna. Isso acho que
é um marco, tá, na história. Nós vivemos o crash da Terra Luna e acho que isso vai ficar na história das criptomoedas, né? E, enfim, Caio, como é que você vê tudo isso? Eu sei, inclusive, você comentou, né? Você ganhou uma proporção, talvez o seu trabalho foi mais massificado, né? Quando a gente falou agora qual era o passo que faltava, com esse episódio, né? O gajo que previu o crash Terra-Luna, então você estudou a Terra-Luna antes. E depois você fez um vídeo também, né, da declaração desastrosa do Okuon. Enfim, você estudou bem isso daí. Então, o que você traz pra gente de tudo isso que aconteceu desde a origem até hoje, enfim? A Terra-Luna, bem como os outros protocolos de DeFi, começaram a ganhar muito dinheiro. As blockchains estão em uma competição incrível, tentando convencer as pessoas de que eles são a solução do problema que eles estão procurando também o problema. Tá tudo muito complicado. O Bitcoin, que a gente já falou, tem menos de 2 décadas. O Ethereum, que surge com os contratos inteligentes, tem aí uma década. E as outras criptomoedas, 3 anos, 2 anos, e já estão desenvolvendo soluções e colocando para o pessoal utilizar sem um mínimo de teste possível, querendo ganhar a competição antes da largada. A Terra Luna teve uma solução incrível para captar pessoas, que é justamente subsidiar empréstimos. Então você simplesmente utilizaria essa blockchain, mais precisamente um protocolo chamado Anchor, para render 20% ao ano. Só que você colocando dinheiro ali, você não fazia mais nada. Você, fica ali dentro daquele protocolo. E como vamos gerar um rendimento real? Como isso vai sustentar a longo prazo? Não tinha como isso ser sustentável. Só que as pessoas não entendiam. Muitos youtubers, e eu não estou falando só de brasileiro, mas principalmente no exterior, eu acompanhava bastante esses casos, eles investiam $500 mil, dinheiro de uma vida toda. Por quê? Lá nos Estados Unidos ou em outros países não tem um rendimento igual o nosso. Aqui no Brasil, colocamos o dinheiro no banco e vamos ganhar lá 10% ao ano na taxa Selic, algo do tipo, de 2 dígitos de rendimento. Nos Estados Unidos, você não ganha nem 1% ao ano colocando seu dinheiro em um título público. Na Europa, a mesma coisa, tem até uma deflação. Você coloca o dinheiro no banco e você sai devendo no ano que vem. Não tem rendimento. E surge uma plataforma como essa que paga 20% ao ano. E, logicamente não, mas por interesse, as pessoas falam, coloca o dinheiro lá. E colocavam muito dinheiro. Essa plataforma chegou a ter 18 bilhões de dólares depositados lá dentro. E um contrato inteligente em uma blockchain que não estava produzindo nada. Simplesmente era um dinheiro que estava sendo impresso a custo de outras pessoas, de novos entrantes. E isso estava prestes a colapsar. Quando veio esse colapso, todo o mercado caiu junto. Tivemos o pico das criptomoedas tradicionais em novembro. Deixa eu ver aqui se no DeFi também. No DeFi é a mesma coisa, em torno de 180 bilhões. E aí começou o bear market. E a queda da Terra Luna, que foi em maio de 2022, trouxe um crash de 40 bilhões em apenas alguns dias. Todo o mercado sofreu esse impacto. E depois disso veio outros crashes de outras plataformas que estavam extremamente alavancadas, como a Celsius, Three Arrows Capital e outros market makers. Então, aproveitando esse rendimento surreal da Terra Luna, que para o mundo é um grande absurdo, não encontram rendimento desse tipo em nenhum lugar, porque os títulos públicos pagam muito pouco em outros países, muito dinheiro entrou. E os market makers se aproveitaram disso, então eles prometiam rendimentos astronômicos para os usuários, pegavam o dinheiro dessas carteiras e colocavam em aplicativos DeFi sem contar para quem estava investindo na plataforma. A Celsius mesmo, que colapsou. Era um CeFi, uma finança centralizada, ou seja, uma empresa do mundo real, tinha sede nos Estados Unidos e tudo mais, e você colocava o seu dinheiro lá e eles se vendiam como uma renda fixa segura de criptomoedas. Coloca o seu Bitcoin, seu Ethereum, sua criptomoeda lá dentro e você vai ter um rendimento astronômico também. Mas o que eles faziam para render esse dinheiro? Eles saíam fazendo alavancagem, emprestando para todo mundo, não esperavam que o mercado fosse virar. E aí teve esse outro grande crash e que levou 1/3 de tudo que tinha. Na verdade, 2/3 de tudo que tinha no mercado de criptomoedas desapareceu
com a crise do DeFi, né, desses market makers, que na verdade eram um CeFi que utilizava o DeFi de maneira escondida, de maneira velada, porque ninguém sabia o que eles faziam realmente com esse dinheiro. E eu acho que o crash da Terra Luna, se não acontecesse nesse momento, o bear market não seria tão acentuado. E talvez a gente não entrou no bear market antes, justamente por existir a Terra Luna. Imagine que os mineradores de Bitcoin precisam vender o seu Bitcoin de tempos em tempos, atualizar suas máquinas e aproveitar os ciclos. Quem entende de ciclo de halving, depois vocês estudem aí o que é o halving do Bitcoin, que é o corte de recompensa de mineração, tem sempre uma previsibilidade. Então eles precisam vender os seus Bitcoins. Mas agora temos plataformas, e aí que entra o DeFi, onde você pode depositar o seu Bitcoin sem vender o seu Bitcoin e pegar um empréstimo com base nessa garantia que você colocou de Bitcoin. Então o DeFi ajudou muito a manter os preços ao longo do tempo. Acredito que a crise não veio antes justamente por existir essas plataformas onde você poderia emprestar. Mas a crise foi acentuada justamente por existir o DeFi. Agora, com esse colapso da Terra Luna, o dinheiro evaporando, os mineradores que tinham muito dinheiro investido nessas plataformas sofreram um impacto. E os preços, logicamente, foram muito mais abaixo com esse mecanismo. Então, é uma via aí, se a gente for parar para pensar, que ao mesmo tempo em que ajudou o mercado a expandir exponencialmente, os preços inflarem bastante, o Bitcoin saiu de 9, 10 mil dólares há algum tempo, chegou a bater 60 mil, agora voltou tudo. E essa volta, essa subida foi justamente por isso, e a queda também justamente por isso. Então, com esse dinheiro travado nas plataformas, ganhamos muito, mas com o dinheiro travado, quando veio a queda, perdemos muito também. Então, acho que tudo isso passa bastante pela crise da Terra Luna. Movimentou totalmente o mercado. E você acha que o Do Kwon, ele sabia de tudo isso e fez tudo isso de maneira intencional? Ou ele realmente acreditou que ele tinha criado uma fórmula mágica de uma stablecoin? O que tu acha? A princípio, eu acreditava bastante na honestidade do Do Kwon. O Do Kwon, ele já tinha passado por uma stablecoin algorítmica que ele havia criado e havia falhado. Só que ninguém sabia disso. A gente foi descobrir depois que a Terra Luna quebrou, que o pessoal revelou isso. Qual que era o intuito da Terra Luna? É você criar uma moeda descentralizada, uma stablecoin. O que é stablecoin para quem está ouvindo e não entende o que é isso? Bom, eu tenho meus dólares na minha carteira e eu gostaria de ter dólares dentro da blockchain para comprar uma criptomoeda. Então eu posso ir em alguns emissores que fazem esse tipo de serviço, como a Circle lá nos Estados Unidos, a Tether, que são empresas que pegam o seu dinheiro real. Poxa, eu tenho aqui $1 real. Aí eu balanço ele para cima, essa empresa vem e pega esse dinheiro. E eles emitem um dinheiro criptografado, $1 criptografado, $1 dentro da blockchain. E o que acontece com esse dinheiro real? Fica dentro do cofre dessa empresa, fica dentro do banco. Então as pessoas vão, depositam dinheiro nessa empresa, que fica guardado dentro do cofre, e de tempos em tempos vem um analista, vem uma empresa de segurança e verifica, realmente existe todo esse dinheirinho lá, pode utilizar, pode continuar tranquilo. Então temos aqui um dinheiro colateralizado. Depositamos nosso dinheiro real e recebemos $1 criptografado para utilizar na blockchain. O Do Kwon quis criar uma moeda que não precisasse confiar em nenhuma empresa do mundo real, porque, na visão dele, ele acreditava que essas empresas poderiam cometer falcatruas. Eu vou confiar o meu dinheiro real na mão de um terceiro, e se esse terceiro emitiu esse dólar criptografado, mas ao longo do tempo ele sumiu com esse dinheiro do cofre. Então não tem mais lastro, como eu vou destrocar e pegar o dinheiro real? E ele se preocupava com isso e por isso ele quis criar uma stablecoin algorítmica que não tem $1 guardado dentro do cofre, mas através de um algoritmo onde os traders do mercado, os negociadores, vendo possibilidades de arbitragem, negociariam Luna em troco dessa stablecoin, que seria o UST, desse dólar criptografado dessa blockchain. Olha só, agora temos um dólar criptografado chamado UST, mas qual é o lastro de UST? Não são dólares reais, é uma moeda chamada Luna, que dá validade dentro da blockchain, que paga as contas dentro da blockchain, né, as taxas de transação. Então esse era o valor dela. Mas e se o mercado deixasse de acreditar nessa moeda que dá o lastro no dólar, caindo os preços? Foi o que realmente aconteceu e levou ao crash. O Do Kwon acreditava que
Uma stablecoin descentralizada resolveria o problema onde os governos não conseguiriam tomar o seu dinheiro, do mesmo jeito que não conseguem tomar o seu Bitcoin, a não ser que você dê a senha para alguém. Se você tem uma stablecoin centralizada, essa que você coloca o dinheiro no banco, no cofre, e eles emitem para você $1 criptografado, o governo pode chegar lá e fechar essa empresa, fazer algum tipo de coisa desse tipo. O Do Kwon, ele criou um personagem, ele falava no Twitter dele as maravilhas do seu ecossistema e brigava com todo mundo que falava coisas contra. E realmente o cara ficou ganancioso, ele ostentou bastante, porque a moeda dele saiu em menos de um ano de $1 para $120 a Luna. Ele ficou bilionário, muito dinheiro entrou ali dentro. Mas, ao mesmo tempo em que cresceu dessa maneira, em uma semana o colapso veio e destruiu tudo que existia lá dentro. A gente percebeu que o Do Kwon criou realmente um personagem. Nessa última entrevista que ele deu, após meses desaparecido, ele disse que, poxa, eu precisava manter esse perfil. Como eu vou desacreditar a minha moeda? Se eu desacreditar, ninguém mais vai acreditar. Então, iludiu todo mundo que estava utilizando. Mas era uma pedra cantada. O colapso poderia acontecer. E ele criando a segunda blockchain, aí sim eu tive certeza que era uma grande falcatrua, porque era simplesmente procurar novos entrantes para bancar as pessoas que perderam dinheiro anteriormente. Isso colapsou, isso não deu certo. Já não havia dado certo no primeiro projeto dele, desconhecido, que ninguém sabia que ele havia feito. Agora ele criou um projeto maior, todo mundo começou a investir e não funcionou, colapsou tudo. Agora ele faz um outro projeto, a Terra Luna 2.0. Achei isso uma tremenda deselegância, uma grande mentira contra a população. Existem muitos desenvolvedores que partiram para essa nova blockchain. Apesar de haver poucos desenvolvedores, não vejo mais a Terra Luna 2.0 como algo a ser investido, pelo menos por enquanto. Não confiaria dinheiro novamente em uma blockchain nesse tipo, ou em uma stablecoin algorítmica. Nessa nova blockchain não teremos mais uma stablecoin algorítmica. Agora será outro stablecoin a ser utilizada, porque já viu que não funciona. Então, resumindo, acho que o Do Kwon, ele não foi sincero, pelo menos nesse último ponto, nesse último passo que ele deu. E já não estava sendo sincero nos últimos meses, quando o colapso era iminente. Ele tentou comprar Bitcoin com as reservas da Terra Luna para ser o lastro dessa stablecoin UST. O laço do UST era a Luna. O laço de Luna é o que você acha que ela vale. É simplesmente acreditar. Mas colocando o Bitcoin como lastro de USD, aí sim teria muito mais força. Mas somente deixar o Bitcoin como lastro, colateralizado 1 para 1, também não daria certo, porque o Bitcoin é volátil e poderia cair de preço. Chegamos a ter, acho que 17, 18 bilhões em USTs e 4 bilhões em Bitcoin. Era muito pouco, deveria haver não 18, mas 30 bilhões em Bitcoin dando lastro às USTs, porque se o Bitcoin caísse de preço, ainda assim poderíamos utilizar o UST na sociedade. E ele sabia desse problema, por isso que ele começou a comprar, mas comprou muito pouco. E aí a pancada veio e tudo colapsou. Uma coisa que me ocorreu aqui quando você explicou lá o que faltava, né? E você falou assim que as indústrias vão criando as soluções, né? E eu acho que, na verdade, essa questão da stable algoritmo, assim como o DeFi, tudo geral, todas as redes, criptomoedas, enfim, tudo está em construção, né? Eu acho que também tem a gente partir desse princípio de que as coisas vão falhar mais ainda, né? Claro, evidentemente, não pode falhar mais como foi uma falha, né, do tamanho da Luna, mas as coisas vão falhar, tudo está em construção. E, por exemplo, eu acho que você falou aí, stable algorítmica, não mais, né? Mas eu acho que pode ter uma stable algorítmica se você tiver uma supercolateralização, né? Ou seja, se você mantém ali, como é, por exemplo, a proposta do dólar da Cala, embora não é o melhor momento para se falar agora, porque ela está sem o PEG, né? Perdeu a paridade, mas não sei se você conhece ali o Volt da Cala, que você minta $1, né, e você deixa lá ativo colateralizado na razão de 1.6, ou seja, para você mintar $1, você tem que deixar lá 1.60,
de DOT ou de Kusama, enfim, de ativos colateralizados. E se por acaso cai, abaixa essa razão, você é liquidado, né? Ou seja, você garante, né, a colateralização daquele ativo. Então, por exemplo, eu acho que já poderia dar jogo aí, você não acha? Eu ainda, por essa pancada Terra Luna, eu acho que stablecoins algorítmicas eu vou demorar um pouquinho mais para começar a utilizar novamente. Apesar das stablecoins centralizadas terem esse perigo de regulação, eu acho que muita gente está buscando essa regulação justamente pela segurança do cofre onde está guardado esse dinheiro, para que realmente tenha validade dentro do universo das criptomoedas. Se perder o cofre, já perdeu tudo. Uma stablecoin algorítmica como o da Acala não foi o problema justamente na stablecoin, mas um problema na emissão. Olha só, escreveram uma linha de código errado lá, apertaram um botãozinho errado e deu um problema todo, caiu 99% porque o rapaz imprimiu infinitamente moedas. Esse é um problema. Stablecoins algorítmicas, até aqui, não deram certo. Pode ser que eles consigam descobrir um jeito, um mecanismo que dê realmente a validade nisso, mas o objetivo de uma stablecoin algorítmica é não ter lastro. Se tem lastro, aí é uma sobrecolateralização. É um mecanismo já diferente, né? Do mesmo jeito que o Dollar DAI. O Dollar DAI é feito pelo Maker, então você precisa colocar Bitcoin, Ethereum, outras criptomoedas nessa razão maior, como você citou aí, que existe o mesmo caso na Polkadot. Eu não estudei o caso da Polkadot a fundo, não é um blockchain que eu estou utilizando ainda. Talvez seja um mecanismo diferente, né, que combina essa sobrecolateralização com um mecanismo algorítmico para incentivar os traders a fazerem arbitragem e manterem o PEG, né? Exato. Bom, vamos passar agora aqui para um outro bordão. Hackers, sempre eles, né? Que, aliás, tem sido um bordão muito utilizado aí nos últimos meses, né, o Caio? Que é a vulnerabilidade das bridges, né? Das bridges, para quem não sabe, na verdade, se eu tenho um banco, né? Vamos pensar assim, né? Se eu tenho um banco e quero mandar o meu dinheiro para outro banco, eu preciso de uma ponte, né? Uma situação de que esse banco de cá, onde eu tenho o meu dinheiro, vai me dar uma nota promissória e que eu posso chegar lá no outro banco e falar, olha, eu tenho tanto meu dinheirinho, né? Como também tô pegando teu pé, cara. Enfim, e não é porque eu gosto, tá? Eu sou um fã teu, não tô de sacanagem, não. E lá no outro banco você pode falar, olha, eu tenho esse dinheirinho aqui e quero trabalhar aqui, botar esse dinheiro para trabalhar aqui. Então, só que qual é o problema das bridges, né? Justamente por não ter um intermediário na história, são tudo contratos, existem códigos, existem brechas nesses códigos, né, e às vezes até mesmo no caso da Harmony One foi uma brecha, né, os hackers não precisaram nem violar o código da bridge, né, foram mesmo uma brecha, ou então os hackers também acabam violando, quebrando o portão da bridge, né, e entrando e sacando tudo. Temos visto bastante isso, Caio. Como é que você acha que vai ser a solução para esse problema do DeFi das criptomoedas? Justamente a questão das pontes é algo que eu falo muito no curso, tem até um módulo especificamente sobre isso, para que as pessoas entendam o que é uma ponte. A primeira coisa que a gente precisa entender é que blockchains são ilhas, elas não se comunicam, não se conversam. O dinheiro, o Bitcoin que você tem dentro da rede do Bitcoin, nunca sairá de lá. O Bitcoin só funciona dentro da rede do Bitcoin. Isso é algo que muita gente não entende. Essas blockchains não se comunicam. Quando o desenvolvedor criou essa infraestrutura chamada blockchain do Bitcoin, foi para rodar o Bitcoin lá dentro. Então, quando você está negociando Bitcoin, e mesmo que ele esteja na sua wallet, na sua carteira, não significa que ele saiu de dentro da blockchain. Ele continua lá e a sua wallet é simplesmente a senha que vai dar acesso à movimentação desse seu ativo. Mas quando eu entro no DeFi, eu vejo Bitcoin na rede do Ethereum, eu vejo na rede da Solana, eu vejo em outras redes. Como isso é feito? Aí que entra o caso das pontes, das bridges. O que é uma bridge de uma maneira bem simples. O Y já explicou, mas seria você pegar o seu Bitcoin,
e ir nessa bridge, que vamos interpretar como se fosse um banco, e falar assim, olha só, eu tenho um Bitcoin real na rede do Bitcoin. Você não fica segurando esse Bitcoin aí, você não fica custodiando ele e emite na outra blockchain, que eu gostaria de utilizar lá na rede da Solana, um recibo, um cheque de que realmente existe um Bitcoin travado aqui com vocês, uma garantia? Aí você fala assim, então você deixa seu Bitcoin com essa empresa, com essa bridge, essa ponte, e aí eles vão emitir um cheque, um recibo de Bitcoin em outra rede. Então vejam só, quando você está utilizando Bitcoin na rede do Ethereum, na rede da Solana, na rede da Harmony, não é o Bitcoin original, é um recibo de Bitcoin. Ah, mas então teríamos mais do que 21 milhões de Bitcoin. Não, todos esses cheques que foram emitidos é porque tem um respectivo lastro, tem um fundo em Bitcoin guardado dentro dos cofres dessa empresa. Então, a empresa gerou um endereço lá na rede do Bitcoin e você mandou esse Bitcoin para essa empresa. Então, eles estão segurando dentro desse endereço e todo mundo pode verificar. E é por isso que eles conseguem emitir um cheque, um recibo para que a gente utilize em outra rede. O problema é que isso tudo foi escrito, como o Ai falou, por engenheiros, por programadores que desenvolvem linhas de códigos. Então, estamos vendo aqui um honeypot, um grande pote de dinheiro para que os hackers possam roubar esses dinheirinhos. Os hackers ficam ansiosos, olha só, aqui tem mais de 100 milhões de dólares dentro dessa ponte, como vamos fazer para pegar esse dinheiro? E eles ficam tentando quebrar esses códigos. Se o hacker for mais inteligente do que a pessoa que construiu aquela linha de código e conseguir fazer uma transação reversa, conseguir ver alguma brecha nesse contrato, ele naturalmente vai conseguir drenar os fundos do contrato. Então, ao invés dele atacar o recibo que está circulando, ele vai atacar o banco. Ele pega o seu tanque de guerra e vai quebrar os códigos desse banco aí. Abre a porta do banco e pega o dinheiro original e transfere para as contas deles. E é isso que acontece. As pontes são extremamente vulneráveis nesse sentido. E o que acontece com o seu dinheirinho, com o seu recibo que você está circulando? Perde o valor nesse exato instante. Se o recibo não tem mais fundos, pronto, perdeu. Agora você está sem nada, você perdeu. Você tem um cheque sem fundo na sua mão, porque você não consegue devolver para o banco e resgatar o seu dinheiro original, porque o hacker já fez esse serviço, já levou para ele. E essa é a grande vulnerabilidade hoje no mercado de criptomoedas. São essas pontes. E uma recomendação, quando você for utilizar, passar por ponte, seu dinheiro, pode passar por ponte. Só que chega no outro lado, chega na rede que você for utilizar, converta na moeda nativa construída dentro daquela blockchain. Então o Bitcoin não foi construído dentro de outra rede, só foi construído na rede do Bitcoin. E se eu quiser utilizar uma outra criptomoeda de alguma rede, utilizando o Bitcoin somente como dólar, como dinheiro em dólar, eu posso chegar nessa outra rede e trocar pela moeda nativa, o SDC, que foi gerado dentro da rede da Polygon, por exemplo. Aí não teria problema com o hack, porque eu não tenho mais um recibo, e sim uma moeda original. Agora, como eles vão resolver esse problema? Aí eu já não sei. Tem essas soluções de camada zero, que dizem que será como se fosse uma estrada, onde as blockchains conseguirão construir em cima dessa estrada comunicação entre elas, e aí poderíamos utilizar o token nativos não somente para uma blockchain, mas para todas as blockchains que estão envolvidas nisso. Acho que o caso da Polkadot e a da Cosmos dão essa infraestrutura para que seja construída, mas até aqui as pontes têm sido a maior fragilidade do mercado cripto. Esse último hack da Harmony, nessa ponte, havia 100 milhões de dólares e eles não hackearam os contratos da ponte e nem os contratos da própria rede da Harmony. Parece que fizeram uma engenharia social. A senha que dava acesso ao cofre dessa ponte, acesso a esse banco, estava disponível em uma nuvem. A mesma coisa que tivesse um cofre com a chave no buraco da porta. E o hacker somente virou essa chave e conseguiu pegar aí 100 milhões de dólares. É uma grande problemática pra gente essa solução aí das bridges. Até agora, nenhuma é totalmente confiável. Caio, estamos chegando ao fim e eu queria fazer com você um CryptoPong. Pode ser? Vou falar algumas palavrinhas aqui e você vai dizer aí o que vem à mente, tá? Beleza. Bitcoin. Dinheiro. Satoshi Nakamoto. Novo Papai Noel. Vai virar uma lenda. Lá no futuro todo mundo vai contar pro filho: olha só, houve um homem chamado Satoshi. Vão ter cartinhas, né? Querido Satoshi Nakamoto, esse ano eu quero uma bicicleta. Legal. Ethereum. Empresa. Web3.
Mentira. Uau, mentira. A Web3 é construída em cima da Web 2. E não tem como funcionar um negócio desse. Imagina só, agora estão construindo macaquinhos digitais, dizendo que é a Web 3, olha, solução, não sei o que, vamos utilizar aqui. Mas na verdade está em servidores da Amazon, porque o Ethereum está no servidor da Amazon, tá tudo ali, de forma centralizada. Como você vai construir algo descentralizado com uma estrutura centralizada? Você está erguendo uma casa sem um alicerce. Ah, temos aqui a descentralização, Web3. Que Web3 é essa? Ah, até agora não vi nada que fosse uma Web3. Se quiser fazer uma Web3 de verdade, faça em cima do Bitcoin, da rede do Bitcoin. Faça uma segunda camada do Bitcoin. Desenvolva ali aplicativos, contratos inteligentes e coloque sobre a camada do Bitcoin. Porque aí sim seria mais descentralizado do que você utilizar esses servidores centrais ou a própria estrutura do Ethereum, que o Vitalik piscando o olho ali, ele manda e desmanda na rede, manda as pessoas fazerem o que ele está fazendo. Interessante essa linha de raciocínio. Segurança digital. Aí tem duas coisas. Para criptomoedas ainda é fraca, mas para o Bitcoin acho extremamente forte. DeFi. Experimental. O que falta para a adesão popular é facilidade para as pessoas. Rede preferida. Polygon. E a que quer distância? Binance. Você se considera um maximalista? Sim. Crash Luna. Lição para o mercado. Tornado Cash. Falcatrua dos Estados Unidos. Prendendo desenvolvedor. Cripto é? Liberdade. Maravilha. Então, com essa palavra aí, liberdade, a gente chega ao fim desse episódio. Caio, muitíssimo obrigado por estar aqui. Conta pra gente como é que o ouvinte te acha. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí. Poxa, sensacional o nosso papo. Você deixou eu com muita liberdade para falar o que eu quisesse e conduziu muito bem as perguntas. Agradeço muito. Apesar do assunto começar de uma maneira fácil, for ficando complicada, acho que com o tempo, quem está começando agora vai conseguir destrinchar tudo isso. Tem lá o meu canal no YouTube, Caio Garé, onde eu falo notícias sobre criptomoedas, falo sobre DeFi, Bitcoin, e tem o meu curso também, caso você queira aprender mais a fundo sobre DeFi, como render dinheirinhos de forma descentralizada, lá na CryptoBR, defi.cryptobr.com. Aí tem acesso ao meu curso. Também pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram, Caio Garé, e no Telegram tem o link também nos meus vídeos para você acessar. E existe uma comunidade fechada somente para os alunos, onde eu passo as coisas mais profundas, né? Estratégias que eu estou fazendo. Lembrando que eu vou deixar todos esses contatos, inclusive o cupom de desconto lá do Caio, de 5% nas compras da Hard Wallet, lá na CryptoBR. Vou deixar tudo isso na descrição desse episódio. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo. Tchau!